Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando aqui a resolução das questões da prova, porque nesta segunda, dia 17, a coordenação pediu para que eu libere vocês para uma outra palestra sobre o ENAD. E aí, claro, é fundamental que vocês participem. Vai discutir um pouco sobre o comportamento e sobre memorização e algumas dicas importantes que vocês podem aplicar não só para o ENAD, mas para a prova, exame do CFC, concurso público e outros estudos que vocês vão fazer aí na carreira profissional de vocês. Sendo assim, para atender a solicitação da coordenação, libero vocês para a palestra, para o evento às 18 horas na segunda-feira, como de costume, mas aí eu estou gravando o vídeo para não prejudicar aí o fluxo dos nossos encontros. Vou compartilhar a tela, onde temos o enunciado e, claro, a resolução. Espero que já estejam vendo. A primeira questão é aquela que tem aí balanço inicial com caixa e custo de transação como despesa antecipada, totalizando 5 milhões, igual capital social. Aí no dia 1º de janeiro a empresa capta o empréstimo mediante emissão de título de dívida de 2,5 milhões, que deverá ser pago mediante pagamentos sucessivos e iguais de 900 mil por ano ao longo de 3 anos, de modo que no final do terceiro ano quita a dívida. A informação fundamental é que aquela despesa antecipada se refere ao custo de transação integralmente desse mesmo empréstimo que a empresa pagou ao longo de 25, mas se refere a essa emissão desse título de dívida que ela conclui agora em janeiro de 26. E uma informação desnecessária é que a taxa efetiva de juros é 4,2% ao ano. Eu falo desnecessária porque você pode calcular isso tranquilamente. Então, aqui estão os dados do enunciado. E aí, se você desenhar o fluxo de caixa nominal, você sabe que a empresa obteve 2,5 milhões na data zero, que vai quitar ao longo de 3 anos, pagando 900 por ano. Então, a taxa efetiva de juros, a TIRO em inglês IRR, é de 3,94,90. Acontece que a mensuração inicial do passivo não é 2,5 milhões, por causa daquele custo de transação que reduz a mensuração inicial do passivo. O passivo é mensurado inicialmente por 2,488, que é o 2,5 milhões menos o custo de transação. Mas os pagamentos sucessivos serão os mesmos de 900 por ano por 3 anos, de modo que a taxa efetiva de juros é 4,2 ao ano, conforme estava no enunciado. O enunciado, o PED-se era saldo da dívida no final do primeiro ano. Ora, você sabe que a mensuração inicial da dívida é o valor justo, 2,5 menos o custo de transação de 11 e uns quebrados, de modo que a mensuração inicial do passivo é 2,488. Aí a gente capitaliza os encargos financeiros, a taxa de 4,2%. Temos despesa que vai ser apresentada na DRE como resultado da atividade de financiamento negativo, despesa, portanto, 104,501 negativo. Aí paga 900 e fica o saldo do passivo no final do primeiro ano de 1.692.633. Essa é a resposta da letra A. Cadê o Word aqui, o enunciado? Deixa eu catar uma página aqui. Então, a resposta da letra A é coisa estranha. É 1692-63302. Na letra B, pergunto, o resultado de atividade operacional não teve nada, é zero, nem investimento também é zero. Por competência no resultado, atividade de financiamento é o encargo financeiro de 104.501, que a rigor é o somatório de juros de 98.647
e do custo de transação que estão sendo apropriados daqueles 11.800,68, estamos apropriando no primeiro ano ao resultado 5.853. Mas pouco importa no resultado de atividade de financiamento, os encargos financeiros como despesa financeira de 104.501. Na letra D de dado. Na atividade, no fluxo de caixa, atividade operacional e investimento zero e atividade de financiamento foi a obtenção do empréstimo de 2,5 positivo, menos o pagamento de 900, de modo que o fluxo de caixa líquido da atividade de financiamento foi positivo de 1.600.000 no primeiro ano. E então assim nós temos o gabarito da primeira questão, ok? Vamos para a segunda questão. É aquela de transação em moeda estrangeira. A empresa tem moeda funcional real, a moeda de apresentação é o real. Tinha então um balanço onde apresentou caixa guardado em reais de 1 milhão igual ao capital social. Aí ela realizou as seguintes transações. Em 1º de janeiro, comprou um imóvel, propriedade de investimento, por US$ 200.000, pagou 80% à vista, US$ 160.000 saíram de caixa, mas ela pagou a partir dessa conta em reais, fazendo uma transferência bancária internacional. E a dívida de 20% dos 200.000, ou seja, US$ 40.000, é uma dívida em dólar, é um item monetário, moeda estrangeira, que vai estar não só sujeito à variação cambial, mas também sujeito à taxa de juros de 1% ao mês. E como é que vamos contabilizar isso? Então tá aqui. O saldo. Vou diminuir um pouquinho esse zoom. Agora acho que está melhor, está suficiente. O saldo inicial de 1 milhão de reais em caixa capital social, está ali em cima. Aí no dia 1º de janeiro, quando nós compramos a propriedade para investimento, US$ 200.000, ao câmbio de 1º de janeiro, R$ 5 por dólar, 1 milhão de reais é o que eu debitei em propriedade de investimento, creditando 80% de 1 milhão saíram de caixa e o restante é o financiamento em dólar. No dia primeiro eu só faço isso. Depois, é claro, eu vou ter que reconhecer a variação cambial e os juros sobre essa dívida em dólar. Mas eu deixo isso para 31 de dezembro, de janeiro, desculpa, final do mês, já chegamos lá. Além disso, no dia 2, a nossa empresa prestou serviço para um cliente estrangeiro em dólar por US$ 30.000. Um terço desse preço, US$ 10.000, já foram recebidos à vista em reais. Então a empresa fez a conversão e recebeu em reais essa grana. As outras duas prestações, de 10 e 10, portanto US$ 20.000, a gente espera receber em 21 de janeiro e 5 de fevereiro. E o custo de serviço foi 70.000. O importante é saber que nessa data o dólar estava valendo R$ 5,06. Então, vamos contabilizar. Pelo serviço prestado, a receita US$ 30.000 a 506, R$ 151.800. Um terço disso já recebemos em caixa em reais, portanto, está aqui no caixa em reais, guardado, acumulado em reais, 50.600. É, e as outras duas prestações de 10.000, 20.000, portanto, US$ 20.000, a 506 deu aqui R$ 101.200. E o custo desse serviço, na mesma data, vamos reconhecer a despesa de 70.000, reduzindo o resultado, com os 70.000 que saíram de caixa, porque foi pago à vista. No dia 10, a gente faz uma transação semelhante, sendo que em euros.
prestando serviço por 35 mil euros. Metade disso já foi recebido à vista, 17.500 euros, e o detalhe é que essa grana é armazenada em euros, 17.500 euros na gaveta. O restante espera receber no mês que vem, e o custo de serviço foi 88 mil reais. Então, na contabilização, vamos fazer a crédito do resultado, 35 mil euros ao câmbio de 6,80, que é R$ 1, 1 euro vale 6,80 reais no dia 10 de janeiro, 238 mil. Metade disso já recebemos à vista, mas não recebemos em moeda real, recebemos em moeda euro, então eu tenho uma outra conta caixa em euros, que é metade dos 238 mil, 119 mil, ou os 17.500 euros ao câmbio de 6,80. E o restante eu tenho a receber, os outros 17.500 euros, de 119 mil reais, duplicar CCB de clientes, indexado ao euro. E o custo desse serviço debita o resultado, creditando o caixa os 88 mil reais que já foram pagos em dinheiro, saindo dessa conta de reais aqui. Para fechar, a última transação foi o recebimento da parcela de 10 mil dólares, a segunda parcela de 10 mil dólares daquela transação lá do dia 2 de janeiro. Recebemos no dia 21 e o detalhe é que essa grana é armazenada em dólares. Então, além da gente ter caixa em reais e caixa em euro, agora vai surgir um caixa em dólar. Antes de fazer isso, eu vou fazer a correção monetária, a variação, vou reconhecer a variação cambial, correção monetária, não, desculpa, a variação cambial do contas a receber de clientes em dólares. Nós temos 20 mil dólares a receber. Nessa data, 21 de janeiro, o câmbio está escondido aqui, 5,60. Então eu tenho a receber 112 mil reais, né? 20 mil dólares vezes R$ 5,60 de real por dólar, dá 112 mil reais. Como eu já havia reconhecido 101.200 de contas a receber, a variação cambial 112 menos 101.200, 10.800. 10.800 eu aumento o saldo de contas a receber de clientes, reconhecendo uma variação cambial ativa como uma receita, né, positiva ali na DRE. Portanto, eu debito contas a receber de clientes em moeda estrangeira pela variação cambial, creditando nessa variação cambial na DRE, 10.800. Aí agora sim, eu tenho 20 mil dólares a receber, já ajustado ao câmbio de 5,60 que está aqui escondidinho no dia 21 de janeiro, deu 112 mil reais. Metade disso eu acabei de receber do cliente. Ele me pagou e eu guardei os 10 mil dólares na gaveta. Então eu dou baixa de 10 mil dólares a 5,60, 56 mil dou baixa de clientes, reconhecendo, debitando o caixa recebido em dólares. É, E aí, beleza, acabou o dia 21. Agora é tudo relacionado ao final do mês. O que que nós temos? Temos caixa em dólar, caixa em euro, contas a receber em dólar, contas a receber em euro. São aqui ativos monetários em moedas estrangeiras. E nós também temos um financiamento em dólar, que é um passivo monetário em moeda estrangeira. Esses itens nós precisamos ajustar pela taxa de câmbio da data de balanço, 31 de janeiro. Então, vamos falar do caixa? Nós temos 10 mil dólares no caixa, lembra? Esses 10 mil dólares foram reconhecidos originalmente no dia 21 de janeiro, quando o dólar valia 5,60. No dia 31 de janeiro, o dólar vale 6, então teve uma variação de 40 centavos de real por dólar. Aumento de 40 centavos de real por dólar na paridade cambial. Como a gente tem 10 mil dólares na gaveta, 10 mil dólares vezes 40 centavos de real por dólar, 4 mil reais é a variação cambial aumentando o saldo equivalente de caixa. Então eu debito caixa em dólar, creditando o resultado ali na coluna N. Eu vou encolher isso aqui de novo
para não ter que diminuir o zoom, tá? Algo semelhante eu faço com esse outro contas a receber aqui também em dólar, né? Eu tenho US$ 10.000, eu tinha 20. Já recebi 10, só tenho 10 a receber. Os US$ 10.000 que eu tenho a receber foram ajustados no dia 21 de janeiro ao câmbio de 5,60. Para câmbio do data do balanço de 6, 40 centavos de real por dólar, US$ 10.000, os mesmos R$ 4.000 ou outros R$ 4.000, né? Ali foi da variação cambial do caixa, que é a variação cambial do contas a receber de clientes, que eu debito contas a receber de clientes em dólar, também creditando o resultado, essa variação cambial ativa. E com relação ao euro, os valores são iguais, porque eu tenho 17.500 euros no caixa e tenho contas a receber em euros, 17.500 euros. Então, por isso que os valores são idênticos, só pela coincidência do valor do montante em euro. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Euro, né? Eu vendi no dia 10 de janeiro, quando eu reconheci a receita dos US$ 35.000 a 35 mil euros a 6,80 e hoje é 6,30. Dos US$ 35.000 da receita, eu já recebi em caixa 17.500. Então, 17.500 euros. E eu tive uma variação negativa de 6,80 no dia 10 de janeiro para 6,30 no dia 31 de janeiro, reais por euro. Então, o euro encolheu 50 centavos de real por euro. Como eu tenho 17.500 euros vezes 0,50 negativo, 8.750 reais é o quanto que o nosso saldo de caixa de moeda em euros encolheu o equivalente em real. 50 centavos de real por euro vezes 17.500 euros, 8.750 reais, que eu reduzo o saldo de contas de caixa em euro, creditando o caixa, e aí eu debito no resultado, como uma despesa, essa variação cambial ativa. E faço a mesma coisa para o saldo de cliente. Porque eu tenho contas a receber de clientes equivalente a 17.500 euros. Com essa variação de 50 centavos de real por euro, encolheu o meu direito de receber em reais equivalentes a 8.750 reais, creditando o cliente, debitando o resultado. E para fechar, eu tenho uma dívida. Uma dívida de US$ 40.000. US$ 40.000 que estão sujeitas à taxa de juros de 1% ao mês. 1% de 40.000 dá 400. Então, 1% de US$ 40.000 dá US$ 400. Então, a despesa de juros são US$ 400. Acontece que esses US$ 400, que é aqui o 1% da parcela do empréstimo, do empréstimo, né, que é 20% dos 200.000, 400 de juros, euros de juros, eu tenho que ajustar por qual taxa de câmbio? Bom, a taxa de câmbio, quando eu peguei o empréstimo, era 5. Hoje, na data do balanço, a taxa de câmbio é 6. Os juros se referem a todo o mês de janeiro. Então, não é adequado eu reconhecer essa despesa de juros ao câmbio de 6, e sim ao câmbio médio vigente ao longo do mês de janeiro, porque esse empréstimo está em aberto durante todo o mês de janeiro. Então, se eu pegar 6 de câmbio inicial, 6 de câmbio final, 5 de câmbio inicial, dividir por 2 dá 5,50. R$ 5,50 de dólar, vezes US$ 400, é, de juros, US$ 2.200, que é a despesa de juros que eu capitalizo, portanto, credito a dívida, empréstimo, financiamento, no passivo, credito passivo, debitando o resultado, a despesa de juros. E a variação cambial do passivo? Eu tenho aqui dois itens de variação cambial. Eu tenho a variação cambial do principal, 40.000 dólares, que é o meu empréstimo. Quando eu reconheci a dívida, era R$ 5 o dólar. Agora o dólar vale 6. Então o dólar se valorizou em R$ 1 por dólar. R$ 1 por dólar vezes US$ 40.000, R$ 40.000.
é a variação cambial do principal. E os juros que foram capitalizados aqui. Eu tenho US$ 400 que foram capitalizados, mas eu reconheci na contabilidade, creditando o passivo, debitando a despesa de juros no resultado, ao câmbio médio, lembra, de 5,50. Mas o câmbio no final do ano não é 5,50, é 6. Então, essa defasagem de 5,50 de câmbio médio, que eu utilizei para reconhecer os juros na capitalização creditando o passivo, e 6, que é a taxa de câmbio em 31 de dezembro, janeiro, desculpa, final do mês, temos aí 50 centavos de real por dólar, vezes US$ 400, R$ 200 equivalentes. Então, se eu somar os 40 mil reais da variação cambial de 5 para 6 dos 40 mil do principal, mais a variação cambial de 5,5 para 6, portanto 50 centavos de real por dólar, vezes os US$ 400, vai dar exatamente os R$ 40.200. É exatamente o que eu fiz aqui, demonstrando a conta. US$ 200.000, 20% foi o financiamento, US$ 40.000, vezes o câmbio original, desculpa, vezes o câmbio de fechamento, R$ 6 por dólar, dá R$ 240.000, menos a mensuração inicial do passivo, então a variação cambial do principal foi R$ 40.000. E eu faço a mesma coisa para os juros. O financiamento foi US$ 40.000, 1% disso de juros foram US$ 400, US$ 400 ao câmbio de fechamento 31 de janeiro vezes 6%, portanto, US$ 400 vezes 6, R$ 2.400, menos os 2.200 que eu reconheci originalmente, 200 de variação cambial dos juros. 200 dos juros mais 40 mil do principal, 40.200 é a variação cambial do financiamento como um todo, principal e juros, que eu debito no resultado como variação cambial passiva pela desvalorização da nossa moeda. E assim acabou. Os saldos finais de cada conta é o somatório, né, de cada coluna. Então, nós temos o balanço patrimonial. Eu não vou ler tudo para vocês. A DRE. O bacana na DRE é a gente classificar as receitas e despesas entre as atividades operacional, investimento e financiamento. Ora, receita e custo de serviço prestado, ninguém tem dúvida, por favor, é a atividade operacional. Receita menos custo de serviço prestado é o lucro bruto, sem dúvida, ele faz parte do resultado operacional. O detalhe é que a variação cambial de contas a receber de clientes também é parte da atividade operacional. Se tivéssemos variação cambial de fornecedor de mercadoria, de insumo, de matéria-prima, também seria operacional. É que não tem nesse caso, só tem de clientes. Então, quanto foi a variação cambial de contas a receber de clientes? Tivemos 10.800 positivos, que a gente reconheceu dos clientes em dólar no dia 21, mais 4 mil positivos também, que reconhecemos no dia 31 de janeiro, ainda dos clientes em dólares, e menos 8.750 do cliente em euro. Então, a variação cambial líquida foi 10.800 mais 4 menos 8.750. Foi 6.050 a variação cambial de clientes, que é inerente à atividade operacional. De modo que o resultado operacional foi de, para tudo, 237.850, que foi o lucro bruto, mais a variação cambial de cliente. Já a variação cambial do caixa não é parte da atividade operacional, é parte da atividade de investimento. Então, nós temos 4 mil de variação cambial do caixa em dólar, aqueles US$ 10.000 guardados na gaveta se valorizaram R$ 4.000, e os euros guardados na gaveta se desvalorizaram em 8.750. Então, a variação cambial líquida do caixa foi negativa em 4.750,
que a gente reconhece na atividade de investimento. Como nesse caso, a empresa mensura a propriedade do investimento pelo custo, como está dito no enunciado. Onde é que está dito isso aqui? Aqui. Embora em 31 de dezembro o pré-investimento seja avaliado em US$ 205.000, a empresa mensura a propriedade de investimento pelo custo de aquisição e simplesmente divulga em nota explicativa o valor justo. Como ela mensura em custo, não tem que fazer nenhum débito e crédito de qualquer ajuste de valor justo, tampouco de variação cambial do valor justo da propriedade para investimento. Por isso que eu não reconheci nada na minha DRE com relação a isso, está zerado aqui, de modo que, nesse caso, a variação, o resultado de investimento é simplesmente a variação cambial do caixa. E a atividade de financiamento? Tivemos os juros passivos dos € 400 ao câmbio médio de 5,50 e a variação cambial do principal, 40.000, e a variação cambial dos juros capitalizados de 200, totalizando variação cambial 40 e 200, mais juros de 2.200, resultado da atividade de financiamento 42.400. O lucro do período foram os 190.700. E o fluxo de caixa? Recebemos de clientes 225.600, pagamos a fornecedores, por serviço prestado 158, resultado de atividade operacional 67.600. Compramos a propriedade de investimento, que é o caixa consumido pela atividade de investimento, 800 negativo, e não teve nesse exemplo nem nada de atividade de financiamento zero. De modo que os fluxos de caixa totalizaram 67.600 positivo de operacional, 800 negativos de investimento e zero de financiamento. Os fluxos de caixa totalizaram 732.400. Aí teve a variação cambial do caixa, que não é nenhum fluxo de caixa, mas eu apuro aqui. Os 4.000 que eu somei no caixa em dólar e os 8.750 que eu subtraí do caixa em euros, deu aqui a variação cambial de caixa equivalente, 4.750, o valor líquido já, né? Então, a variação do saldo de caixa é o fluxo mais ou menos a variação cambial do caixa, totalizando negativo 737.150. Se você somar essa variação ao saldo inicial de caixa, que era 1 milhão, vamos chegar ao saldo final de caixa de 262.850, igual está aqui no balanço patrimonial, 262.850, que é o caixa em reais, mais o caixa em dólar, mais o caixa em euro. Então, assim, a gente tem a capacidade de responder todos os itens que foram solicitados. Contas a receber de clientes, 170.250. Caixa, 262.850. Propriedade de investimento é o custo. Se é o custo, eu não faço nenhum ajuste de variação cambial, mantenho os US$ 200.000 ao câmbio de 5 da aquisição, portanto, R$ 1 milhão. E o financiamento eu estou devendo US$ 40.000 de principal, mais US$ 400 de juros, estou devendo US$ 40.400. US$ 40.400 vezes o câmbio de fechamento 6, R$ 242.400 é o quanto que eu estou devendo ao financiador em dólar. O que mais que foi perguntado? Então já respondi G3A, B, C e D. Agora olhando para a DRE por competência. A atividade operacional gerou um resultado positivo de 237.850. A atividade de investimento consumiu, portanto, negativo por competência 4.750. E a atividade de financiamento consumiu, portanto, negativo, um prejuízo de financiamento, da atividade de financiamento de 42.400. E para fechar, fluxo de caixa, regime de caixa, atividade operacional gerou líquido 67.600, a atividade de investimento consumiu 800.000 no total e a atividade de financiamento não houve fluxo de caixa, zero. E assim a gente terminou a segunda questão. Ok? A terceira questão
Tinha uma pegadinha. Uma pegadinha que não era específica para prejudicar ninguém, era só para saber se vocês colaram, né? Do coleguinha. Então tem um detalhezinho aqui, ó, no meio do enunciado, que é como que a empresa mensura o progresso para reconhecer a receita, né, do serviço prestado ao longo do tempo. Numa prova era pelo método do produto, ou seja, quantos quilômetros de estrada a empresa entregou, recapeou e pintou. No outro modelo de prova, a questão era idêntica, a única sutil diferença é que o método para mensurar a progressão era o insumo, no caso, quanto dinheiro ela incorreu de custo da obra. Então, era a proporção do custo do serviço prestado, era a proporção do custo incorrido até a data do balanço em relação ao custo total orçado. Essa era a única diferença entre as duas provas. Eu vou responder pelas duas aqui. Eu vou começar pelo de insumo que já está na tela. Primeiro detalhe desse exercício é a gente determinar, como sempre, CPC 48, o preço da transação. E o preço da transação, vamos ter que ler aqui no enunciado. Em 1º de agosto, a empresa de engenharia assinou o contrato com o cliente para recapear 16 quilômetros da Avenida Rio Branco. Sabe-se que para executar o serviço é necessário realizar várias atividades. Tirar o asfalto antigo, botar o novo e pintar. Conforme o acordo contratual, para evitar maiores transtornos aos motoristas, a companhia pode trabalhar somente de madrugada. Conforme for raspando o piso antigo, vai imediatamente aplicando um novo asfalto e limpando a área de modo que no dia seguinte pinta. Ademais, a companhia deve recapear primeiro as vias laterais e depois as vias centrais da Avenida Rio Branco, já que são aquelas 4 pistas, cada uma com 4 quilômetros, totalizando 16 quilômetros. Isso aqui é importantíssimo. Considerando todas essas restrições de só poder trabalhar de madrugada, a empresa estima em 80 dias o prazo para concluir a obra em condições normais. Contudo, se aumentar a equipe em 5 pessoas e dedicar mais uma máquina raspadora a essa obra, poderá acabar o serviço em 60 dias. Também, pelos termos do contrato, a prefeitura se obriga a pagar 8 milhões de preço fixo se concluir a obra em 90 dias. Caso atrase, passe de 90 dias, deverá pagar multa de 10 mil reais por dia, todo em reais, né? Esquece dólar. 8 mil reais é o preço fixo, menos multa de 10 mil reais por dia de atraso, se ultrapassar 90 dias, ou a empresa pode ganhar um bônus de 200 mil reais se concluir a obra em 63 dias, ou seja, se acabar a obra antes do primeiro turno das eleições. Buscando receber bônus, tá aqui, eu tô lendo aqui. Buscando receber o bônus, a empresa inicia o trabalho imediatamente no dia 1º de agosto, com a equipe e maquinário expandidos, de modo que o custo total da obra é estimado em 5 milhões de reais. A administração decidiu mensurar o progresso pelo método de insumo, ou seja, pelo custo incorrido em relação ao custo orçado. Bom, com base nessas informações aqui, a gente já consegue determinar o preço da transação. Considerando que a empresa está trabalhando com maquinário expandido e pessoal expandido para conseguir obter, para garantir o recebimento do bônus, então vamos receber o bônus. Se vamos receber o bônus, essa é a melhor expectativa que se tem. O preço da transação é o valor que a empresa espera ter direito a receber. Ela espera ter direito a receber 8 milhões do fixo mais 200 do bônus, portanto, 8 milhões e 200 é o preço da transação. Aí, no final de agosto, o que que a gente tem de informação? A empresa concluiu a obra das vias laterais, entregando já tudo pronto, 8 quilômetros. Nesse mês, incorreu em 2 milhões e 700 mil reais de custos efetivos. É, Espera finalizar a obra antes do primeiro turno, portanto, confirma a expectativa de receber bônus, preço da transação 8 milhões e 200, e espera ainda incorrer em custos
de 2.300.000 para concluir a obra. Então, com base nessa informação até aqui, a gente consegue saber qual é a receita que essa empresa reconhece no mês de agosto. O custo total estimado é 5 milhões. Afinal de contas, lembra, já gastou em agosto 2.700.000 e espera gastar mais 2.300.000 para concluir a obra, totalizando 5 milhões de custo total. Se já gastou 2.700.000 dos 5, já gastou 54% do custo orçado, que é o insumo. Então, se a gente mensura o progresso da obra com base no insumo, e o insumo é o custo incorrido em relação ao custo orçado, 54% é o progresso realizado até agora. É, e o preço da transação, considerando a expectativa de bônus de 8.200.000, então a receita a ser reconhecida até o final de agosto é 54% de 8.200.000, 4.228.000. Então, se aqui eu fiz o acumulado, aqui embaixo estou apurando a receita mensal. Como não tinha nada em agosto, então a receita do mês de agosto é exatamente, tinha nada em julho, né? Era 4.228.000. Como gastou 2.700, aqui tem informação adicional de que o lucro do mês de agosto foi 1.728.000. Aí agora vamos ver setembro. Rolou um problema em setembro. No dia 13 de setembro, após derrota acachapante para o maior rival, a torcida do time derrotado marchou do Maracanã até o Terreirão do Samba, onde destruiu as máquinas raspadoras que ficam lá como é que é? No Terreirão do Samba, né? Na Praça 11. Em decorrência da indisponibilidade dessas máquinas, a administração não tem mais qualquer expectativa de concluir a obra antes do primeiro turno. Então, não vai mais receber o bônus. O preço da transação não pode ser mais 8.200.000. Agora vamos ver se vai ter a penalidade. Então vamos ver. Mas ainda espera concluir a obra no prazo original de 90 dias, de modo a não incorrer em qualquer penalidade. Então aqui está sugerindo que o preço da transação, com base no vandalismo das máquinas, que a empresa não tem nada a ver com a história, mas dançou, diminuiu o preço da transação, a expectativa de valor que espera ter direito a receber 8.200, porque não vai mais concluir a obra, né? Antes do primeiro turno, não vai mais ganhar bônus, cai para 8 milhões. Mas como ainda vai gastar no limite o máximo de 90 dias, também não vai ter penalidade. Então, a preço da transação vai ser 8 milhões. Essa é a informação importantíssima que a gente obtém com essa informação aqui do dia 13 de setembro. Em 30 de setembro, a companhia concluiu a pintura, após o recapeamento, de 6 quilômetros das vias centrais. Lembra que são 8 quilômetros, né? 4 em cada. Só concluiu 6 por enquanto. Nesse mês, incorreu em custos totais de 2.400.000. Pelo andar de serviço, a administração avalia que conseguirá finalizar a obra nos próximos 15 dias e estima custo remanescente de 250.000 para concluir a obra. Bom, vamos fazer a conta aqui. Já trabalhamos 31 dias de agosto. Mais 30 dias de setembro, trabalhamos 61 dias. E a gente espera trabalhar mais 15 dias, além dos 61 já trabalhados. Total da obra espera-se concluir em 76 dias. 76 dias é o tempo total que a gente espera concluir a obra. E tá lá a informação de que, se a gente concluir a obra no prazo de até 90 dias, o preço da transação é 8.000. Então, 8 milhões, né? Então, como concluir a obra em 76 menor do que 90, não tem penalidade, não tem atraso. E também não tem bônus, porque para ter bônus teria que concluir a obra em até 63, mas a gente vai gastar 76. Então não tem bônus, não tem penalidade, o preço da transação é realmente 8 milhões. Então, quanto é a receita de setembro? O preço da transação encolheu para 8 milhões e o custo total orçado aumentou. Lembra, a empresa já gastou 2.700 em agosto, gastou mais 2.400 em setembro. Então já gastou até agora 5.100.000 e espera gastar mais 250 em outubro para terminar a obra. Então,
O custo total estimado é 5.350. Se a gente mensura o progresso da obra com base no insumo, que é o custo incorrido em relação ao custo orçado, o custo efetivamente incorrido até agora, agosto e setembro, 5.100, em relação ao custo total orçado de 5.350, 95%. 95% de progresso concluído aplicados sobre o preço da transação de 8 milhões, 7 milhões 626, 168 é a receita total acumulada entre agosto e setembro. Como nós já reconhecemos 4 milhões 428 em agosto, falta reconhecer em setembro a receita de 3.198. Essa é a receita de setembro. 3.168, 168,22 pelo método do insumo. Como tivemos o custo em setembro de 2.400, o lucrinho de setembro foi 798. Essa é a resposta da terceira questão pelo método de insumo. E agora pelo método do produto, que é o outro modelo de prova, lembra? A prova é igualzinha, não mudei nada, não tenho criatividade, só fiz esse detalhezinho mesmo para ver quem está colando. E aí, pelo método de produto. A história é a mesma, né, pessoal? Agora o produto ficou mais fácil. O total que a empresa tem, o produto, é o output. O que a empresa tem que produzir? 16 quilômetros de estrada recapeada. Em agosto, recapeou 8 quilômetros. 8 de 16 é 50%. Se o preço da transação em agosto, com a expectativa de receber o bônus, era 8.200, então a receita de agosto é a metade de 8.200, 50% do progresso. Portanto, 4 milhões e 100 é a receita de agosto. O custo de 2.700, a gente sabe que o lucrinho de agosto foi 1.400.000. Quando chega em setembro, a empresa produziu mais 6 quilômetros. Então, 6 em setembro, mais os 8 que já havia produzido em agosto, totaliza 14 quilômetros. 14 quilômetros já concluídos em relação aos 16 totais que tem que produzir, corresponde a 87,5%. 87,5% é o progresso concluído até agora. Mas o preço da transação, lembra, em setembro caiu porque vai concluir a obra em mais de 63, menos de 90, portanto 76 dias. Não vai ter nem bônus nem penalidade, o preço da transação caiu para 8 milhões. 87,5% de 8 milhões dá 7 milhões de reais. É a receita total acumulada de agosto e setembro. Como já reconhecemos dos 7 milhões, 4 milhões e 100 em agosto, falta reconhecer em setembro 2 milhões e 900. Aí a informação adicional que o custinho de setembro foi 2 milhões e 400, então o lucrinho de setembro foi 500 mil. Mas aqui está a resposta. Pelo método de produto, a receita de agosto é 4.100 e a de setembro 2.100. Pelo método de insumo, a receita de agosto é 4.428 e de setembro 3.198, 168. Bom, pessoal, eu fiz aquela pegadinha para saber quem estava colando, lembra? A minha vontade era quem respondeu os valores do produto na prova de insumo e os valores de insumo na prova de produto, a minha ideia era dar zero na prova toda. Você colou, merdão, amigão, perdeu. Mas o coração amoleceu e eu não fiz isso. Então, eu simplesmente considerei. Se você acertou a questão, ótimo. Se você errou, pouco importa. Se você errou qualquer erro, ou errou colocando o valor da prova do coleguinha, zerou só essa questão aqui, tá? O coração amoleceu aqui no final. Para fechar a questão de arrendamento. A empresa tinha caixa e capital social 10 milhões, arrendou uma máquina no dia 1º de janeiro, sem cancelamento e sem prorrogação, pelo prazo fixo de 3 anos. Pagamentos fixos de 1 milhão por ano, sempre no final de cada ano, e tem uma opção de compra a ser paga no final do último ano, portanto, 31 de dezembro de 28, já que o arrendamento começou em 1º de janeiro de 26,
pagamento adicional de 2 milhões, se quiser comprar. Se não quiser, paga só 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão pelos 3 anos sucessivos. A taxa implícita de juros desse contrato é 5% ao ano. A empresa assumiu o controle da máquina imediatamente quando incorreu num custo de transporte e instalação da máquina de R$ 80 mil pago à vista. A administração estimou a vida econômica dessa máquina em 20 anos e essa informação é importantíssima. Inicialmente, a empresa disse: não tenho razoável certeza de que vou comprar a máquina. Se ela não tem razoável certeza de comprar, essa informação aqui é desnecessária. Então, o passivo de arrendamento vai ser o valor presente de 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, descontados a 5%. Por quê? Porque não tem a expectativa de comprar a máquina. Aí a empresa usa a máquina normalmente e paga a primeira prestação. Então eu parei por aqui para a gente discutir como é que fica a situação da empresa no ano de 26. Aqui é o enunciado. Então o que me interessa é, vamos pagar 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão por ano, 3 anos, sem exercício da opção de compra. No final do último ano, ele paga só 1 milhão mesmo, né? Esse fluxo de três pagamentos iguais sucessivos de 1 milhão descontados a taxa implícita de 5% dá hoje, 1º de janeiro de 26, o valor presente de, vou fazer assim para melhorar a visualização, 2.723.248. Esse é o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento inicial. Mas no enunciado eu pedi em 31 de dezembro de 26. Então você começa com um saldo inicial de 1º de janeiro de 26, apropria os juros à taxa implícita de 5%. Você vai reconhecer isso aqui como despesa de juros já no resultado da atividade de financiamento negativo, 136.162,40. Paga 1 milhão, que você vai reconhecer como fluxo de caixa consumido na atividade de financiamento, lá na DFC, de 1 milhão, negativo, e chega no balanço ao saldo final do passivo de 1.859.410. Essa é a resposta da letra A, valor do passivo em 31 de dezembro de 26. E a letra B é a mensuração do ativo direito de uso. Bom, vamos raciocinar primeiro a mensuração inicial do ativo direito de uso. O custo do direito de uso é a mensuração inicial do passivo, 2.727, mais o frete de 80 mil, é, e mais qualquer estimativa, como é que é a provisão para descomissionamento, né? Aquele gasto estimado para desinstalar e devolver o equipamento, que nesse caso foi zero. Então, simplesmente, para não dificultar muito a vida de vocês, vão ter que aplicar o CPC 25, eu simplesmente fiz a mensuração inicial do ativo de direito de uso, é a mensuração inicial do passivo, que é o valor presente, de 2.723, mais 80 mil de frete e instalação, totalizando o custo do direito de uso, 2.803. Como a empresa vai devolver a máquina no final do terceiro ano, não vai vender, então não existe valor residual. O valor depreciável é o custo total de 2.803. Como isso vai ser, a empresa vai utilizar a máquina, vai se beneficiar da máquina por 3 anos, o tempo de vida útil é o prazo do arrendamento, 3 anos, a depreciação anual de 934.416, que é o resultado da atividade operacional nesse exercício. Desculpa aí, pessoal. Depois eu atendo. A despesa de depreciação para o resultado operacional de 434.416. Bom, e o imobilizado? Fica o direito de uso. É o custo menos a depreciação do ano, que é igual à depreciação acumulada, já que esse é o primeiro ano. Então, o valor contábil do direito de uso no final do primeiro ano é 1.868, que é a resposta da letra B. Então, a letra A ficou por 1.859.410, que é o passivo em 31 de dezembro, e a letra B, que é o ativo de direito de uso em 31 de dezembro, 1.868.832. Aí na DRE de 26, por competência, a atividade operacional foi a depreciação, negativo, portanto, 934.416.
A atividade de investimento foi zero, não teve nada. E a atividade de financiamento foi negativo também. Tem que botar um sinalzinho de menos aí na resposta, que foram juros de 136, 162,40. E para fechar, a DFC por regime de caixa. Atividade operacional não teve nada, não entrou nem seu caixa com base no enunciado. A atividade de investimento também zero. E a atividade de financiamento pagou 1 milhão. Isso em 2026. Aí, agora vamos ver o que que acontece em 27. Olha que coisa linda. Em 1º de janeiro de 27, a administração revisou a estimativa original e agora está convencida de que vai comprar a máquina. De modo que em dezembro de 28, além de pagar 1 milhão da prestação do segundo último ano, vai pagar também os 2 milhões da opção de compra. Sendo assim, a empresa pretende utilizar a máquina até dezembro de 41, ou seja, por 15 anos. Quando espera ser capaz de vender a máquina por 150 mil. Aí eu peço para vocês qual é o lançamento contábil a ser feito em 1º de janeiro pela remensuração do passivo, porque o nosso passivo vai aumentar. Agora ele vai ter mais um pagamento futuro associado ao arrendamento de 2 milhões, que é a compra, né, o exercício da opção de compra em 31 de dezembro de 28. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisar aqui o meu fluxo de caixa. Lembra que eu já estou em 1º de janeiro de 27. Então, no final do de 27, em dezembro, eu vou pagar 1 milhão de arrendamento, que é a segunda prestação do arrendamento. Em dezembro de 28, eu vou pagar a última, a terceira prestação do arrendamento, mais a opção de compra de 2 milhões. Então, eu vou pagar 1 milhão daqui a um ano, já que hoje é 1º de janeiro de 27. Então, em dezembro de 27, daqui a um ano, eu vou pagar 1 milhão. E daqui a 2 anos, eu vou pagar 3 milhões. 1 milhão de arrendamento mais 2 de opção de compra. Qual é isso tudo descontado a taxa implícita de 5%? Eu chego ao valor presente do nosso passivo de arrendamento, que passa a ser 3.673.469,39. Como eu tenho um passivo mensurado em 31 de dezembro de 26 por 1.859.410, que foi a resposta da letra A, e no dia seguinte, 1º de janeiro de 27, pela simples mudança da expectativa de passar a exercer a opção de compra, razoavelmente certo que vai exercer a opção de compra, o passivo cresce para 3.673.469,69. Então, eu tenho uma remensuração do passivo, que é o novo valor remensurado de 3.673 menos o valor contábil antes dessa mudança da expectativa do exercício da opção de compra de 1.859. Então, eu tive que aumentar o passivo, ou seja, tive que creditar o passivo em 1.814.058, debitando o ativo de direito de uso. Então, essa é a resposta da letra I. A débito de ativo não circulante, direito de uso, a crédito de passivo de arrendamento, o valor de. Vamos, meu querido. Sério. De 1.814.058,96. Ok? Bom, e aí, o que que acontece ao longo de 27, ou no final de 27, como é que fica a situação da nossa empresa? O passivo de arrendamento, que começa 27 a 1.673. No final de 27, eu tenho que capitalizar os juros de 5% em cima do saldo inicial de 3.673. Repago 1 milhão e fico devendo líquido, o saldo, o valor contábil, de 2.857,142. Essa é a resposta da letra J. 2.857,142. E o ativo de direito de uso? Era o valor contábil já líquido de depreciação em 31 de dezembro de 26, 1.868, que foi a resposta da letra B. Quando eu remensurei o passivo, aumentando o passivo e debitando o ativo de direito de uso em 1.814, o ativo de direito de uso aumenta de 1.868 mais 1.814 vai para 3.682.890,98. Mas isso é o saldo do ativo de direito de uso em 1º de janeiro de 27. Agora a gente comprou.
Se a gente comprou, é nosso e a gente tem o direito de vender. Então, eu espero não só continuar utilizando bem até quando eu achar que vale a pena, pelos próximos 15 anos, e ao final do 15º ano daqui para frente, eu tenho o direito de vender esse equipamento. Eu espero vender e faturar na venda o que a gente chama de valor residual de 150. Se o direito de uso tem um custo para a nossa empresa de 3.868 e eu espero vender por 150, o valor depreciável é 3.532. Se eu vou o valor depreciável é 3.532 ao longo de 15 anos, para cotas constantes, a depreciação anual é 235.526, que eu vou reconhecer como atividade operacional, despesa de depreciação. E assim o imobilizado, o direito de uso fica por custo de 3.682 menos a depreciação de 235, chego ao valor contábil líquido de 3.447, 3.664,91, que é a resposta da letra K. 3.447, 3.664. Aí, por competência na DRE, a atividade operacional só teve a depreciação de 235.527 em 27. A atividade de investimento não teve nada, zero. A atividade de financiamento foi os juros do passivo de arrendamento, negativo, por favor, hein? Não esqueçam do sinal. Menos 183.673,47. E na DFC, a atividade operacional não teve nada de caixa, nem de investimento, e a financiamento pagamos 1 milhão. Então, aqui está o gabarito completo da quarta e última questão. Ok, pessoal? Então, eu vou parar o compartilhamento. Eu espero que tenha compartilhado a tela certa. É, E explicar para vocês como é que vai ser a nossa agenda aqui. Segunda-feira agora, estou gravando isso aqui no dia 14, sexta-feira, né? Então, na segunda-feira agora, dia 17, eu não vou, porque vocês vão participar do evento da coordenação sobre o ENAD, questão lá de memorização e algumas técnicas muito úteis, não só para o ENAD, como CFC, concurso público, o que mais vocês forem fazer de prova. É, Nesse dia 17, eu iria fazer o que eu acabei de fazer, mas vocês têm um vídeo para assistir quantas vezes quiserem ao longo do final de semana. Assim, é melhor fazer do que estudar contabilidade. Beleza. Aí na semana seguinte, que a gente teria a prova, não teremos. Porque no dia 24 eu tenho que ir a São Paulo, vou participar de um evento da Abrasca, evento de contabilidade da Associação das Companhias Abertas. De modo que a nossa provinha ficou para o dia 1º de dezembro, tá legal? Então, no 1º de dezembro a gente faz a provinha lá. Valeu? Abraço então para vocês, pessoal. Boa noite. Divirtam-se aí no evento e nos estudos. Até dia 1º. Significa dizer o seguinte: conto com a presença de vocês na segunda agora, dia 17, por conta do evento da coordenação sobre memorização. E se vocês não tiverem nenhuma outra aula no dia 24, na outra segunda, não precisam ir à faculdade à noite. Só se tiver mais aula além da minha. Ok? E nos vemos no dia 1º de dezembro com a prova, às 18 horas. Abraço.